Aproveitamos, amados irmãos, para pedir à igreja que mais uma vez fique de pé. Nós viemos aqui nesta noite com o propósito de adorar a Deus e tudo na direção do Espírito Santo de Deus, nós cremos. Então abramos nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16, e vamos fazer uma leitura do versículo 13 ao de número 19. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu a todos nós de virmos à casa do Senhor para glorificar e exaltar o seu santo nome, receber este alimento espiritual que o Espírito Santo já tem nos servido nesta noite, através dos louvores, através dos cânticos, da oração, do texto já lido, da mensagem do pastor ali direto de Israel. Glória a Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Os irmãos acompanham. Glória a Jesus. Diz assim a preciosa palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós somos gratos a Deus e rogamos ao Senhor a sua presença, a sua direção nas palavras que aqui forem emitidas. E a humildade no coração de cada um de nós, para receber a palavra que certamente o Espírito Santo dirigirá aos nossos corações. E a nossa oração, irmãos, ainda de pé, eu queria que nós louvássemos um hino, juntamente com a banda, com os músicos. Glória a Jesus. Aquele que diz: Senhor, eu sei que é teu este lugar. Assim como o Senhor está ali em Israel, com toda a caravana, o Senhor está hoje em cada reunião que o seu povo está fazendo para glorificar e exaltar o nome de Jesus, presente. E nos nossos corações, presente na vida de cada um dos seus servos. Mas nesta ocasião especial, nós vamos dizer que o Senhor, nós sabemos que Ele está neste lugar. Amém? Glória a Jesus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste
lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-nos paz interior e razão pra te louvar. Desfaz a tristeza, Senhor, desfaz toda a tristeza e incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Glória a Deus. Podeis sentar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Este é o nosso Deus, que reina sobre as nossas vidas, que reina neste lugar. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, junto aos seus discípulos, fez inicialmente uma pergunta que não era propriamente para os discípulos, mas perguntou a eles: que dizem as multidões que eu sou? Os discípulos seria naquela ocasião a ouvidoria do Senhor Jesus. E eles responderam. Para nós respondermos, irmãos, sobre se conhecemos alguém, naturalmente nós devemos ter intimidade com essa pessoa. Só temos condição de responder se conhecemos alguém se tivermos intimidade com essa pessoa. Mas a palavra de Deus diz, em Mateus 4:25, que da Galileia, que de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões seguiam a Jesus. E naturalmente que os discípulos tinham contato com a multidão e sabiam e percebiam o que a multidão poderia expressar a respeito de Jesus. E eles responderam. Uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos profetas. O interessante, irmãos, é que Jesus não se deteve nessa resposta. Ele não comentou essa resposta. Uma resposta até certo ponto respeitosa ou supersticiosa. Também Herodes, o tetrarca, conforme Mateus 4:12, também tinha se referido a Jesus assim. Ele, com a sua consciência pesada e cheia de superstição, ele disse que Jesus era João Batista. E agora o Senhor estava escutando a resposta das multidões informada pelos discípulos. Jesus é simples porque é puro, Jesus não é superficial, Jesus não recebe essas respostas superficiais. Tem um hino que os irmãos louvam aqui na igreja, a igreja toda louva, que diz que Deus é essencial. Jesus não é superficial. Ele é essencial porque
ele quer uma resposta de essência, de firmeza, de segurança com relação a ele, e quer que nós sejamos esse cristão sincero, cuja essência é o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Superficialidade não é com ele, porque ele não é superficial, e ele nos ensina, e ele conosco está sempre a nos orientar para a essência, para aquilo que é interior, verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia tem o cuidado de mostrar, tanto aos hebreus daquela época, como a nós cristãos, que Jesus Cristo é superior a tudo quanto o Antigo Testamento tinha para oferecer. Por exemplo, os profetas, os anjos, os sacerdotes, os reis e os legisladores, foi sendo dito, foi sendo mostrado e foi escrito que Jesus está acima. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os profetas proclamavam as revelações de Deus, buscando naturalmente que os homens se arrependessem de seus erros e retificassem os seus caminhos. Mas nem sempre, irmãos, os profetas conseguiram esse convencimento. Não eram sempre que as pessoas lhe davam crédito. Muitas vezes os profetas eram tratados maltratados e suas mensagens rejeitadas. E Deus, por diversas vezes, usou de maneira decisiva como intermediário anjo para falar com alguém. O Antigo Testamento está repleto de ocasiões em que Deus usa o anjo para se comunicar. E quando o anjo falava, o destinatário dava ouvidos. Por exemplo, Abraão e Sara, o anjo apareceu-lhes, foi prometido que eles teriam um filho e eles creram. Embora não tenham sorrido inicialmente. Tenha havido aquele sorriso certamente de dúvida, de questionamento, mas a verdade, irmãos, é que eles creram. Ló recebeu a visita de anjos que o advertiram da iminente destruição da soberba Sodoma, mas Ló deu ouvidos à advertência, ele saiu. Louvado seja o nome de Jesus. Balaão, indo de viagem para amaldiçoar a Israel, viu-se face a face com um anjo e terminou abençoando os israelitas. No Antigo Testamento, por diversas vezes, louvado seja o nome de Jesus, Deus utilizou anjos para comunicar-se decisivamente com pessoas. Gideão, de um jovem acovardado, passou a valente guerreiro ao defrontar-se com o anjo do Senhor. Está lá em Juízes, capítulo 6. Mas a Bíblia, na carta aos Hebreus, deixou claro que em Jesus não estávamos tratando com um mero profeta, e nem com um anjo vindo da presença do Todo-Poderoso, mas com o unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só Jesus, irmãos, pode reconciliar o homem com Deus. Só Deus pode reconciliar o homem com o próprio Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tinha se feito carne, havia se humanizado e estava entre nós. A fonte transbordante. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos um hino na harpa cristã, 456, que fala da fonte transbordante. Oh, que fonte transbordante, mais profundo que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, louvado seja o nome de Jesus, e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Amém? Glória a Jesus. No passado, por várias vezes e de modos diferentes, Deus havia falado ao seu povo por intermédio de anjos e profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por intermédio e na pessoa do seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus revelou-se. Jesus revelou-nos Deus de uma vez por todas. Ele mostrou Deus por inteiro
para todos nós. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o resplendor da glória divina e a expressão exata do seu ser. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem a multidão diz que eu sou? Louvado seja o nome de Jesus. A multidão, irmãos, utilizava comparações para evitar o compromisso da resposta certa. A multidão não buscava intimidade com Jesus. A multidão limitava-se a buscar, a obter vantagens com Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Para os fariseus e religiosos conservadores, ele era um perigoso enganador. Para a multidão indiferente, ele era apenas um guia religioso. Alguém já disse que a massa é acéfala. A multidão não para pensar. É por isso que o Espírito Santo, ainda hoje, estabelece estratégias para a igreja, como tem feito aqui como recentemente fez na última semana, graças a Deus, uma caravana de aproximadamente 350 pessoas, para falar para as pessoas, para dizer pessoalmente, para usar a estratégia do confronto pessoal, da abordagem pessoal, individual, do amor de Jesus, falar com cada um. Nós aqui estamos reunidos, essa multidão, mas com um só espírito, como ali aquele povo estava reunido quando ouviu Esdras falando. É o mesmo espírito, irmãos. Mas para a multidão que não conhece Jesus, Deus manda falar individualmente. É por isso que estabelece o evangelismo na sua igreja. É por isso que há a missão urbana. É por isso que ele manda e nós obedecemos, como obedecemos no sábado passado, no final de semana passado, e obedecemos a cada dia. No momento em que fazemos um deslocamento, pode ser de um bairro para outro bairro, de uma casa vizinha da nossa casa para a casa vizinha, para o quarteirão seguinte. É viagem missionária que o Senhor está a nos apresentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só o sangue de Jesus poderia nos justificar diante do Pai. Um dia, irmãos, nós somos chamados dessa multidão despercebida para formarmos um povo comprometido. Louvado seja o nome de Jesus. O povo de Deus tem compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus sabe responder quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós, quando Jesus escutou a resposta da sua pergunta sobre a multidão, ele não deu continuidade. Ele deixou aquela pergunta, deixou aquela resposta sem comentários. Mas o Senhor Jesus queria agora falar diante daqueles que o seguiam, daqueles que tinham proximidade com ele, daqueles que o conheciam, para exatamente ter uma resposta, para saber se aqueles que tinham sido ensinados, que tinham sido discipulados, que tinham sido chamados, como é que reagiam, como é que se pronunciavam a respeito dessa pergunta. Sobre a multidão, ele desconsiderou, porque certamente ainda haveria oportunidade para aquela multidão despercebida ser alcançada através do contato pessoal dos discípulos, através do contato pessoal do Senhor Jesus. Se alguém da multidão quisesse conhecer Jesus, teria oportunidade. Se alguém da multidão quisesse verdadeiramente saber quem é Jesus, teria oportunidade. Ele estava ali, ele está sempre à disposição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos tinham recebido um chamado especial para seguir a Cristo. Você também recebeu um chamado especial para seguir a Jesus. Os discípulos presenciaram milagres. A igreja do Senhor Jesus hoje presencia milagres. Se nós pararmos para elencar os milagres de Jesus nas nossas vidas, nós vamos nos surpreender. São muitos milagres que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Os discípulos fizeram uma viagem missionária. Irmãos, só sabe quem faz.
E a viagem missionária, se for para um dos continentes, glória a Jesus. Mas se for uma viagem missionária, até mesmo no seu quarteirão, glória a Jesus. Essa viagem missionária tem uma expressão de significado espiritual extraordinário. Eu lembro, irmãos, que eu e a missionária Rosa, minha esposa, fizemos uma viagem missionária há 33 anos, saindo do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Apodi. Nós havíamos aceitado Jesus na cidade vizinha, chamada Umarizal. E o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos uma viagem missionária a Santana do Acaraú e a um vilarejo que fica na Serra da Ibiapaba, nos limites do Ceará com o Piauí. Essa viagem missionária, irmãos, ela está guardada nos nossos corações. Daí para cá, outras vieram, pequenininhas, talvez insignificante diante dos registros do homem. Mas, irmãos, no livro do Senhor Jesus, no livro do céu, aquela sua viagem missionária, por mais simples que seja, ela está registrada, louvado seja o nome de Jesus. E você não vai chegar lá no céu de mãos vazias, louvado seja o nome do Senhor. Ora, se estes discípulos tinham recebido o chamado como nós recebemos, se eles presenciaram milagres como nós presenciamos, se eles fizeram viagem missionária como Deus tem permitido a mim e a você que façamos, eles também receberam instrução do Senhor Jesus. E os crentes, o que não falta, irmãos, é a instrução de Jesus. Aqui está o culto de ensinamento, a doutrina, a escola bíblica dominical, a oportunidade de você abrir a sua Bíblia em casa, de trocar ideias com um crente que gosta da palavra, de forma que o Senhor fala contigo, o Senhor te ensina, o Senhor te discipula. A cada dia que passa, nós somos carentes desse discipulado santo de Jesus. E os discípulos tinham passado por todas essas fases, estavam aprendendo, sendo instruídos com Jesus, louvado seja o nome de Jesus, e agora estavam recebendo o desafio de pronunciar suas conclusões a respeito de Jesus. Você está sendo desafiado a responder na sua vida, quem é Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a diferença que tem ocorrido na tua vida? Qual é a alegria que o teu coração tem guardado porque tu conheces a Jesus? Se tu sabes quem é Jesus, tu és uma pessoa fortalecida, não é inquieta. As dificuldades surgem, irmãos. As tempestades aparecem, mas a presença daquele que você conhece, a presença de Jesus na tua vida, louvado seja o nome de Jesus, te proporciona uma resposta de que tu tens um Deus contigo, louvado seja o nome de Jesus. Simão Pedro deu uma resposta, irmãos, consciente, uma resposta inspirada, uma resposta que veio de cima, uma resposta certa. Louvado seja o nome de Jesus. Simão Pedro, lá em Lucas 5:8, ele já tinha presenciado a divindade de Jesus. Foi por ocasião da pesca maravilhosa. Simão Pedro, ao observar o extraordinário poder do Senhor, prostrou-se aos pés de Jesus. E numa reação de pecador convicto diante da santidade de Deus, ele percebeu o quanto era indigno para compartilhar da presença de Jesus. Mas agora, é quando ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro falou isso lá naquela pesca maravilhosa, no início da caminhada com Jesus. Mas já havia passado por estas fases que nós aqui já elencamos, que nós também temos passado, louvado seja o nome de Jesus. E quando ele se prostra diante da pergunta de Jesus, os céus se manifestam e o Espírito Santo capacita para a resposta corajosa que gera compromisso. Eis o Cristo de Deus. O discípulo compreendia que Jesus é o sumo sacerdote,
que é a única ligação, o único caminho para o homem chegar a Deus. O discípulo estava a compreender que Jesus, como ungido de Deus, é o único que pode reinar sobre as nossas vidas. O discípulo estava dizendo: tu és o Messias, tu és o nosso Salvador. Você lembra, irmãos, como Jesus lhe chamou para segui-lo? Faça assim uma retrospectiva. E você vai concluir, louvado seja o nome de Jesus, nessa recordação de como Jesus te chamou, louvado seja o nome de Jesus, que aparentemente pode ter sido simples. Se você observar com atenção, você vai concluir que seu chamado pode não ter sido pomposo, pode não ter sido monumental, mas foi algo que a simplicidade de Jesus ocorreu de forma especial na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muito chamado especial, irmãos, dentro da simplicidade de Jesus, que cada vida aqui presente era capaz de registrar. Louvado seja o nome de Jesus. Você lembra do milagre ali na porta das ovelhas, no tanque de Betesda? Irmãos, o Senhor opera de forma tão simples. Se eu vou contar como foi a minha conversão, é uma forma muito simples. Se você for registrar como foi a sua conversão, aparentemente muito simples, mas é de uma profundidade tão extraordinária, é de um significado tão monumental que divide entre ir para o inferno e ir para o céu. É a decisão de você estar com o Senhor ou não estar. É maravilhoso a forma como Jesus faz. Não precisa ser uma coisa espetaculosa. Jesus não é chegado a muito espetáculo, não. Ele trabalha na simplicidade, na humildade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele tanque de Betesda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você vai encontrar a simplicidade. Louvado seja o nome de Jesus. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, conforme João 5:5. E Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, o Senhor disse algo para ele. O Senhor falou com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus trocou umas palavras com ele. Jesus fala contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é simples. Jesus é humilde. Jesus está ao seu alcance. Ele fala contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, escutar Jesus quando Ele fala conosco. Vale a pena escutar cada palavra proferida por Jesus. Aleluia. Irmãos, há reuniões, há cultos, onde os dons do Espírito se manifestam de forma tremenda. Glória a Deus por isso, porque há esses momentos, há esses instantes. Mas, irmãos, os milagres acontecem, os enfermos são curados, almas se rendem aos pés de Jesus, e num culto dessa natureza parece que nada é impossível. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já temos presenciado cultos assim, mas nem sempre as reuniões são iguais na sua forma exterior. Porém, o extraordinário em cada reunião dos crentes, o extraordinário, irmãos, é a presença de Jesus. O Senhor Jesus está aqui. Quando nós nos reunimos no seu nome, o Senhor Jesus está. O Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus nos escuta. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós dependermos só de como serão as reuniões, irmãos, na sua forma ritualística, nós podemos levar muito tempo até receber o milagre, ou talvez nem chegar a receber. Mas nós temos que olhar ali para o tanque de Betesda. As pessoas não perceberam a multidão de enfermos, não percebeu a presença de Jesus. Sua chegada naquele lugar não precisou ser precedida de show. Quem sabe se Jesus mandasse um dos discípulos averiguar o ambiente do tanque de Betesda sobre aquela multidão e perguntasse: quem diz esta multidão que sou eu? Talvez para a multidão despercebida do tanque de Betesda, Jesus não fosse nada mais que outra pessoa enferma, esperando pelo movimento das águas. A multidão nem viu Jesus ali naquela hora. Estavam atentas
a um processo que podia surgir. Eles não sabiam, o que aquela multidão não sabia, é que até as águas o obedecem. É Ele que movimenta e faz parar as águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Jesus que movimenta, é Jesus que faz parar as águas. Então, antes de ficar atento ao movimento da água, fique atento a Jesus. Ele pode te falar no silêncio, Ele pode te falar na calma, Ele pode te falar na brisa suave. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a multidão que buscava apenas a comida que perece, Jesus era comparado a um mero profeta. É por isso que diante de respostas tão distantes, tão superficiais, Jesus pergunta para os discípulos, pergunta para os crentes: e vós, quem dizeis que eu sou? Louvado seja o nome de Jesus. O milagre que Jesus fez àquele homem do tanque de Betesda está na categoria dos milagres extraordinários. Não vemos paralíticos sendo curados todos os dias. No entanto, a forma de como se procedeu o milagre foi muito simples. O que foi que Jesus fez? Jesus falou com ele. Jesus propôs algo para ele. Jesus deu liberdade para a decisão dele. Jesus mostrou-lhe o incomparavelmente melhor. Jesus disse: queres ficar são? Jesus nos pergunta, Jesus nos interroga, Jesus sabe do que nós precisamos. Ele interroga só para nós termos a consciência de que Ele é Senhor, de que Ele pode fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus conhecia a dor daquele homem. Jesus sabia das suas limitações. A dependência daquele paralítico precisava mudar de mão, irmãos. Ele estava dependendo do movimento das águas em certo tempo. Ele estava dependendo do homem com quem ele não podia contar. Mas agora ia dar certo, louvado seja o nome de Jesus. Ele passaria a depender de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Proclame sua independência dependendo de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus fala contigo pessoalmente. Queres a solução de algo que te incomoda há algum tempo? Jesus está te propondo cura. Jesus, o Filho de Deus, está te propondo salvação. Ele está dizendo: vem comigo, eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta é para quem convive com Jesus. A resposta correta desta questão implica em compromisso. Os que não querem compromisso com Jesus respondem superficialmente. Louvado seja o nome de Jesus. Em certo momento, lá em João 6,53, Jesus chegou e disse para os seus discípulos. É como se o Senhor Jesus estivesse chegando e falando aqui para nós, que adoramos a Deus, que seguimos a Jesus, que conhecemos a Jesus. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A Bíblia fala, irmãos, de muitos, que muitos discípulos ouviram essa solene declaração de Jesus. A Bíblia insiste no muitos e diz que muitos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A Bíblia outra vez fala em muitos e registra que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ontem o Senhor nos chamou a atenção de andar para trás e não andar com ele. Vamos entender, certamente o Espírito Santo há de nos fazer entender nesta noite, o que é comer a carne e beber o sangue. Frase que escandalizou ao ponto de alguns discípulos voltarem atrás, não quererem mais seguir a Jesus. Porque os discípulos acharam duro este discurso. Jesus não estava falando simbolicamente sobre a ceia. A ceia é que simboliza o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do nosso compromisso, do nosso dia a dia, da nossa aliança com Jesus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Está lá em 1 Coríntios 11, 25. Compromisso. Compromisso. Você é crente, nós somos servos de Deus, glória a Jesus. E temos a consciência, irmãos, do compromisso que temos com Ele. Ele é rei, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é quem manda em nós. Nós somos escravos da orelha furada. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos ali na dependência dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele fez uma aliança conosco. Glória a Jesus. Aliança de sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O mais sagrado nível de aliança. Aliança irrevogável. Tudo que é de um passa a ser do outro e vice-versa. Aliança que significa vidas que se misturam. Como disse Paulo, lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma aliança de sangue. Uma aliança do novo cálice. Louvado seja o nome de Jesus. Melquisedeque, quando Abraão e Melquisedeque se encontraram, Gênesis 14, 18, fizeram este tipo de aliança. Melquisedeque abençoou Abraão e lhe trouxe pão e vinho. Literalmente não comeram a carne um do outro. Não beberam o sangue um do outro, literalmente. Mas o fizeram simbolicamente através do pão e do vinho, confirmando com isto que uniam suas vidas. A tua vida está unida com a vida de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A tua guerra, ela é de Jesus. A tua vitória é de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A tua decisão pede direção a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Naquela ocasião em que muitos discípulos acharam duro este discurso, muitos tornaram para trás, mas estava diante de Jesus uma equipe que Jesus havia convocado. Após uma noite de oração por esta causa, Jesus, para convocar aquela equipe, irmãos, diz a palavra de Deus, lá em Lucas 6, 12 e 13, que ele passou uma noite de oração. A noite de oração lá para os judeus é de 6 da tarde a 6 da manhã. Uma noite de oração para convocar 12. Foram 12 horas, deu 1 hora para cada um. Você é chamado por Jesus, como aqueles homens foram chamados por Jesus. E eu gosto até de escalar essa equipe. Porque foi tão importante, tão significativo para a igreja do Senhor, o Senhor Jesus chamar aqueles homens, orar 12 horas por 12 chamados. Tem um Simão, chamado Pedro. Isso eu gravei essa escalação, irmãos, há 33 anos. Simão chamado Pedro, número 1. E não vai ser à toa essa escalação que nós vamos escutar. Há algum propósito nisso. O Espírito Santo tem propósito nesta escalação. 2 para André, seu irmão. 3 para Tiago, filho de Zebedeu. 4 para João, seu irmão. O número 5 era o Filipe. O 6, o Bartolomeu. O 7, o Tomé. O 8, Mateus, o publicano. O 9 era o Tiago, filho de Alfeu. O 10 era o Lebeu, apelidado Tadeu. O 11, Simão Zelote. E 12, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Nós vemos, irmãos, que no meio de uma dúzia de chamados, de vocacionados, de homens que o Senhor tirou hora para orar por esta causa do chamado. Muitos de nós, assíduos leitores da Bíblia, conhecemos nomes que se repetem no decorrer da Escritura Sagrada, com algumas situações, com alguns gestos, com algumas palavras, com algumas respostas, com alguns milagres, onde a presença de 1, 2, 3, 4, 5 desses 12 aparece, mas também nós temos nomes que nós, mesmo os assíduos leitores da Bíblia, pouco veem nas Escrituras. Mas eles estão aqui na hora do chamado. Estão na hora do encerramento, certamente, porque eles foram até o fim. À exceção de um,
à exceção de um. Mas foram até o final. E tem lá reservado as suas prerrogativas, porque o Senhor chamou. Então o Senhor me chamou também e me chamou a você. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes nós podemos até nem ser escalados pelo homem. Ou se somos escalados pelo homem, mas é uma escalação onde o nome nem se repete muito na história, nas informações, nos registros. Mas a importância que o Senhor Jesus deu ao chamar aqueles 12, ao fazer pergunta para aqueles 12, ao estabelecer relação de comparação com os 12, significa, irmãos, que eu e você que fomos chamados, nós temos uma intimidade com Jesus também. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E essa intimidade, irmãos, é de compromisso com Jesus. Aqueles homens tinham compromisso. Jesus já havia perguntado, e vós, quem dizeis que eu sou? E agora ele se dirige diretamente para esse grupo dos 12. Esses 12 nomes que aqui nós citamos. Estavam ali. E Jesus pergunta para eles, porventura, como ele se dirige para nós, querem também vós outros retirar-vos? Ou seja, aqueles discípulos que se retiraram acharam duro o discurso de Jesus, porque eles acharam duro ter compromisso com a obra de Deus, ter compromisso em dar os passos juntos com Jesus. Mas quando nós continuamos a conhecer a Jesus, e ele diz que o fardo não é pesado, e ele diz que estará conosco todos os dias, e ele manda que nós compartilhemos as cargas uns com os outros, aí fica leve, irmãos, fica fácil da gente caminhar, é a alegria do escravo que estava ali e que foi dada a liberdade, mas que o escravo preferiu ficar. Louvado seja o nome de Jesus. E disse, Senhor, eu te amo tanto, eu gosto tanto de ti, tu estás me alforriando, tu até estás permitindo que eu saia, mas eu quero te pedir uma coisa, deixa eu ficar contigo, deixa eu ficar te seguindo, deixa eu ficar te servindo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a alegria do crente, louvado seja o nome de Jesus. Esse não vai, esse fica, aqui já foi dito ontem, e o Senhor está repetindo hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, porventura, querem também vós outros retirar-vos? Conhecendo Pedro quem era Jesus, conhecendo nós pela revelação da palavra quem é Jesus, a resposta é a mesma. Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só levanta o braço aqueles que conhecem, que têm visto e que têm crido no Senhor Jesus como nosso Deus. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Amados, sabendo nós quem é Jesus, jamais deixaremos Jesus. Em qualquer circunstância, irmãos. Quem de nós não passa por tribulação? Quem de nós não passa por momentos que a gente pensa que não vai conseguir passar? Mas o Senhor Jesus está a te dizer que Ele está contigo. Louvado seja o nome de Jesus. A gratidão prevalecerá. Nós sempre seremos gratos a Deus. Teremos prazer em ser servos. Louvado seja o nome de Jesus. O compromisso com Jesus, irmãos, Ele nos abre uma porta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seremos missionários seus. Toda vida que você tem compromisso com Jesus, Ele abre uma porta para tu ser missionário dele. Louvado seja o nome de Jesus. Lá no outro continente, ou aqui no quarteirão da tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. As chaves nos são entregues. O Senhor Jesus só entrega as chaves para quem tem compromisso com Ele. Para quem sabe quem é Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Veja como é que estão aí as chaves que o Senhor te entregou. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, e com essas chaves que o Senhor nos deu, nós chegaremos a Canaã celestial. Não de mãos vazias. Louvado seja o nome de Jesus. Todo discípulo, todo crente que ganha uma só alma para Jesus, ele exerce o poder das chaves dadas pelo Senhor. Que Deus abençoe
poderosamente a cada servo de Deus. E que nós saiamos daqui mais e mais fortalecidos. E com o intuito, irmãos, e com alegria no coração, de servir a Jesus, de usar as chaves que Ele nos tem dado e de sermos um missionário em toda e qualquer oportunidade que Ele nos conceda. Que Deus abençoe e nos conceda uma santa semana na presença de Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. E esse é um momento tão importante do culto, em que foi pregado aqui nesta noite. Se você conhece quem é Jesus, que dizem os homens quem eu sou. Eu gostaria neste momento de te convidar a conhecer esse Jesus. Você que ainda não conhece Jesus, você pensa que conhece a Jesus. De primeiro também eu pensava que conhecia quando alguém me fazia um convite. Você quer conhecer Jesus? Eu digo, eu conheço Jesus. Um amigo, camarada, beleza. Muito bom, cara. Aleluia. Mas você só conhece um amigo quando você começa a andar com ele. Aleluia. Jesus quer andar contigo. Aleluia. Eu gostaria de convidar a você que ainda não conhece esse Jesus de perto, conhece só de ouvir falar. Aleluias. Eu gostaria de lhe convidar nesta noite para que você venha conhecer Jesus de perto. E esse conhecer Jesus de perto é você criar coragem agora. Levantar a sua mão. Aleluias. E abrir o teu coração. E dizer, eu quero conhecer esse Jesus que eu só ouvia falar. Aleluias. Esse Jesus, meu querido, que nós aqui estamos lhe convidando a conhecê-lo. É aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Foi aquele Jesus que rasgou o véu. Aleluias. Foi aquele que rasgou o véu e nos deu passagem para entrar no Santo dos Santos. Aleluias. E termos esta liberdade de, nesta noite, proclamar o seu nome. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Venha aqui à frente. Se você quer nesta noite conhecer este verdadeiro amigo. Quem diz o homem? Quem é o filho do homem? Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, né? Aleluias. E a você? O que é que você pode dizer nesta noite? Aleluias. Glória a Jesus. Tem um batente aí, cuidado. Um batente aí. Aleluias. Ela quer conhecer Jesus. Ela quer se reconciliar porque reconhece que Jesus é o verdadeiro amigo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ouvir um louvor neste momento. É o momento em que você pode pensar e refletir. Se é bom estar aqui ou se é bom estar lá fora. Se é bom ter a certeza da vida eterna ou se é bom viver na dúvida. Aleluia, porque lá fora só dúvida. O próprio Salomão diz que tudo é vaidade. Aleluia, tudo é vaidade, vazio de coração. E nesta noite você pode preencher esse vazio com Jesus na sua vida. Aleluia. De vaidade, vaidade vive o homem. Voltar Aleluia. ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Sente com ela só um pouquinho. Sente ali só um pouquinho, querida. Sente com ela só um pouquinho. Quero rever meus conceitos e Gostaria de valores. convidar outra pessoa aqui à frente. Eu quero Aleluia. reconstruir Que quer conhecer esse Jesus de perto.
Aleluias. Glória ao Senhor. Regressarão. Quer conhecer a Jesus? Amém. Quer conhecer Jesus? Aleluia. Eu convido outra pessoa. Sabe por que eu insisto? É porque também eu já me vi um dia perdido. Senhor, e quando eu encontrei esse Jesus, esse verdadeiro amigo, Senhor, nunca mais eu quis deixá-lo. Senhor, Que eu vivia iludido, vivia em verdade, cego. Quero voltar ao primeiro Vamos ao amor. primeiro amor nesta noite, meu querido. Quero voltar. Não saia daqui sem conhecer Jesus de perto, o seu amigo inseparável. Aleluia. Aleluia. Primeiro amor, eu quero voltar. Aleluia. Mais uma pessoa para Jesus. Quer conhecer esse verdadeiro amor? Aleluia. Glória a Jesus. Como é o seu nome? Levi. Levi, você confessa nesta noite Jesus como seu Salvador? Confesso. Amém. Vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Jesus. Como é seu nome, querida? Eliuque. Você nessa noite quer retornar à casa do papai? Sim. Amém. Como é bom voltar à casa do papai. Então nós neste momento vamos orar para que o Senhor receba que Levi e receba a nossa querida irmã, para que sirva ao Senhor e seja o verdadeiro amigo de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmão, maravilha, maravilha, maravilha. Quando você participa de um culto que há uma vida que vem aos pés do Senhor, não existe um culto melhor do que esse. Porque é isto que Deus veio fazer na terra. Um dia, como eu, você veio aqui na frente, eles também vieram aceitar Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo Roberto. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Vamos orar, porque este é o dia mais importante das vossas vidas. Amém? Vamos orar. Bendito Pai, de infinita misericórdia, Senhor, estamos, Pai, maravilhados na Tua presença, Senhor. Oh, Pai, como é bom, Senhor Deus, passar um culto inteiro, Senhor Deus, te adorando, te louvando, Pai, ouvindo a Tua santa palavra, Senhor. Aleluia, estamos aqui edificados, Senhor Deus, maravilhados, Pai, com aquilo que Tu nos deste nesta noite, com o alimento que veio do céu, Senhor. Agora, meu Pai, eis aqui, Senhor Deus, duas pessoas, duas almas, Pai, que vieram se render aos Teus pés. Oh, Senhor Deus, meu Pai, esta jovem senhora, Senhor, que estava, meu Pai, desgarrada nos Teus caminhos e que volta agora, Pai, aleluia, ao Teu regaço, Senhor. Recebe-a, aleluia, nos Teus braços amorosos, Pai, aleluia, e afirma cada vez mais nos Teus caminhos, Senhor. Perdoa os seus pecados, Pai, e abraça, Senhor Deus, a sua vida, Pai, para que ela venha te louvar todos os dias da sua vida. E eis aqui, Pai, este jovem, o Levi, Pai, Senhor Deus, que ouviu a tua palavra, Pai, aleluia, e se rendeu, aleluia, aos teus pés, Pai. Agora mesmo, Senhor, está vindo a festa no céu, Pai, porque ele reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo na sua vida, Pai. Senhor Deus, perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida, aleluia, para que ele venha viver, aleluia, cada vez mais alegre na tua presença, Pai. Assim, Senhor, eu te agradeço por essas vidas, em nome de Jesus, e todos que oram com alegria digam amém. Irmãos, por favor, só 3 minutinhos para os santos avisos. O Neibson pode se sentar aí rapidinho, ainda falta 5 para 9, vamos para 8, vamos estar no horário. Neibson. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de mais nada, não se aflijam,
Seus filhos estão muito bem guardados lá no clubinho. O culto ainda não terminou lá. Eu vim rapidamente porque eu tenho que dar um aviso. Mas então logo eu termino esse aviso, eu volto correndo para lá. O culto ainda não vai ter terminado. Está tudo na paz. Tem vários casais lá, guardando a vida dos seus filhos lá na portaria. Está tudo tranquilo, para a glória de Deus. Aliás, um informe é que nós já vamos com 150 almas ganhas para Jesus ali naquele local, viu? Adolescentes que vão ganhando almas para Jesus. Eu vou antecipar aqui um aviso aqui. Nós, esse semestre ainda, estamos enviando um missionário para a África. Lá do clubinho, só de adolescentes, os seus filhos. Nós estamos enviando um missionário para a África. Vamos manter o missionário lá trabalhando com crianças e adolescentes. É a hora que o pequeno no reino de Deus se torna gigante, amém? Seus filhos têm força. Usem isso nos seus filhos. Convido os seus filhos que estão aqui ainda, deixe lá no clubinho no domingo. É o espaço reservado para o culto dos adolescentes. Palavra reservada ao coração deles, é bênção, tem sido bênção. Muitas pessoas têm sido edificadas e têm crescido na glória de Deus. Mas o que me traz aqui é outro aviso, irmãos. Nós representamos o curso MMI, que são os cursos para casais, casados para sempre, o Pais para toda a vida, e o curso One para noivos. E nós estamos aqui trazendo um aviso que no dia 19 de outubro agora, a nossa igreja vai sediar o encontro regional do MMI. O encontro que tem amplitude nacional vai ser sediado aqui na nossa igreja. E como é na nossa casa, eu quero convidar, assim, sem fatídico em convidar os casais a participarem desse dia conosco aqui. Virá a liderança nacional para cá, estarão casais de várias igrejas que foram transformados pelo poder de Deus através desses cursos, e nós estaremos aqui no dia 19, a partir das 3 horas da tarde, sendo abençoados por esse maravilhoso encontro. Então, aqueles casais que já participaram do MMI, que querem renovar, né, serem renovados aí, aqueles que nunca participaram também podem participar, não tem problema nenhum. No final do culto, vai ter 3 pessoas ali, a Rochelle, a Rafaela e o Quias Filho, vão estar ali na portaria, tomando as inscrições de vocês. É muito barato, eu tenho até vergonha de falar, tão barato que é. É apenas R$120. E com esses R$120 tem vários brindes que você recebe. Vai ter um coffee break aqui na igreja. No estacionamento da igreja vai estar reservado o coffee break. Vão ser 120 casais apenas. Então, corra para fazer sua inscrição, porque é o Brasil todo. Nós já estamos aí do meio para o fim. Nessa última etapa, coisa de crente assim, sabe que deixa tudo para a última hora? Não sei se vocês conhecem isso. Igual os retiros que eu faço dos adolescentes, eu abro 4 meses antes da inscrição, quando falta 3 dias, está todo mundo desesperado para fazer a inscrição. Então vai ser mais ou menos assim, meus irmãos. Então ainda há vaga. Rochelle, Rafael e o Kias vão estar ali. Eu não vou ficar, porque vou voltar para o clubinho, mas sejam abençoados por esse curso que mudou a minha vida, a vida da Rochelle, tem mudado a vida de muitas pessoas que estão aqui na nave dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, amados irmãos. Para os irmãos tomarem conhecimento, como o Neibs falou, aos domingos nós temos 2 cultos, né? Pelas 10 da manhã, escola dominical começa às 8, estava superlotada a igreja hoje. Temos o culto à noite, no clubinho temos só dos adolescentes, entre 100 e 150 adolescentes lá, todos os domingos à noite. Se você ainda não conhece, pode levar seu filho, deixar no clubinho, que é uma bênção. Eles têm um projeto de ganhar vidas para o Senhor Jesus e tem ganhado muitas almas para Jesus ali. É uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o pastor Iquias tem sempre se comunicado conosco direto, como falei, vocês viram o vídeo. Continue orando pelo pastor Iquias, pastor Evandro e toda a caravana que está em Israel, né? Ainda vão ter mais uma semana, só retorno dia 14, dessa segunda e vem na outra, que eles estão chegando em Fortaleza, do seu retorno, e certamente ele vai apresentar e contar todas as bênçãos. E se você quer Israel o próximo ano, a outra caravana vai sair 13 de setembro de 2014. Você já pode nos procurar, e começar pagando já as suas parcelas a partir desse mês. Tem irmão já está na 4ª parcela pagando. Né? Então, se você quer, nos procure, que vai ser uma bênção para levar a segunda caravana dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Antônio José deixou 5 convites para um jantar de confraternização, que na realidade é uma oferta para a construção do Templo Central, o novo Templo Central na Teresa Cristina. Ele deixou 5 convites, só tem um, custou R$1.000, aí o jantar de confraternização, se você tiver interesse, nos procure, que só tem um convite. Terça-feira, irmãos, é o nosso culto de doutrina.
Você não perca às 7h30 da noite da próxima terça-feira. E na próxima quinta-feira, dia 10, às 19 horas, encontro da melhor idade, aqui na sede. Então, vocês participam, não esqueça desta reunião, desse encontro. Irmãos, o diácono Tom Jones da nossa igreja, ele pede que a igreja ore pelo irmão dele, Enoque Filho, né? Que está em coma no hospital de Messejana. Ele pediu oração porque ele crê no Deus que ele serve. E nós cremos que Deus muda o quadro clínico de qualquer pessoa, viu, Tom? Então, João, de pé, nosso diácono da igreja, servo do Senhor, o irmão dele está nessa dificuldade e está na hora da igreja, está presente. Então, hoje nós vamos orar aqui na hora do concluindo o culto. Em casa também, ore pelo Enoque Filho para que Deus mude esse quadro urgentemente, que o Senhor pode fazer esse milagre. Eu quero convidar aqui à frente duas pessoas. A Thalita Reis está aniversariando, não pode passar em branco, a nossa Thalita, serva do Senhor, e o Itelmar. Itelmar se escondeu por ali, coisa e tal, mas eu procuro o Itelmar onde ele estiver, na secretaria, peça para ele vir aqui, os diáconos, eu estou chamando ele agora, para nós orarmos por ele. Muito bem, e o Itelmar está se... Itelmar, deixa as coisas um minutinho, diga ele, venha logo, para nós orarmos por ele, a Thalita se aproxime aí, com seu esposo também está aí, esposa da Thalita, vem aqui à frente. A igreja pode ficar de pé, que nós vamos já orar para concluir o trabalho. Irmão, o pastor Roberto vai orar pelos aniversariantes, vai orar pelo irmão do Tom Jones, né? Também a igreja não esqueça de orar pelo centenário da Assembleia de Deus, que já estamos trabalhando, toda a igreja no estado do Ceará, na coordenação geral do pastor Antônio José, e será 6, 7 de setembro de 2014, o centenário. Itamar, não vou dizer a idade do Itamar não, que ele é mais ou menos como a minha, 18 anos, né? Então, um cara jovem desse, né? Vamos ficar por aqui, né, Itamar? Está aniversariando. Os irmãos querem parabenizar o Itamar e a irmã Thalita, só os que querem, digo, parabéns. Itamar, que Deus continue lhe abençoando com a bênção que Deus tem lhe dado, e essa pessoa maravilhosa que você é, Thalita, também com esse dom de louvar ao Senhor, que Deus continue abençoando você, o esposo, sua filha, Deus continue abençoando ambas as famílias. Amém? Pastor Roberto vai orar pelo irmão do Tom Jones, pelo aniversariante, e após a oração seja a bênção apostólica. Aleluias. Levante a sua mão, vamos orar. Querido Deus, de eterna bondade, Senhor, neste momento eu te peço, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos que estão mudando de data, Senhor, teu servo Itamar, nossa querida irmã Thalita. Toma os teus filhos em tuas mãos, que eles possam cada vez mais ser abundantes na tua obra. Abençoa o seu lar, a sua família, Senhor, os seus planos e os seus projetos. Que eles possam cada dia mais, Senhor, ó Deus, dar fruto, ó Senhor, na tua palavra, que eles possam crescer cada vez mais, Senhor, ó, na tua presença. Ajuda, Senhor, ó Deus, os teus filhos. Dá muitos anos de vida, Senhor. Fortalece a sua vida, dando paz, saúde e felicidade no seu lar, na sua vida material, na sua vida espiritual e todos os seus projetos. É o que nós te pedimos pela vida dos teus filhos. Deus, agora eu te peço, ó Pai amado, pelo aquele homem que está ali no hospital. Deus, toma ele em tuas mãos. Ó Pai, cura aquela vida, para que ele possa, Senhor, ó Deus, vir aqui na tua casa e testemunhar que tu és um Deus ainda que cura, um Deus ainda que levanta os mortos, ó Deus amado. Ó Pai, eu creio, Senhor, que o milagre, Senhor, ainda acontece. A tua palavra não mudou, ó Deus amado, porque tu és um Deus de milagre. Pai, está a tua igreja de mãos levantadas, agradecendo por este culto nesta noite, agradecendo por tudo que tem acontecido aqui, Senhor. Agora despede em paz os teus filhos para os lares, toma cada um em tuas mãos, guarda, livra-o de todos os males, Senhor. Livra de acidente, de salteadores, ladrões. Livra, Senhor, teus filhos, que eles possam chegar no seu lar em paz, nos dando uma noite de paz, uma noite na tua presença. Se o dia de amanhã nos pertencer, ó Deus, que seja um grande dia de vitória. Abençoa todo o teu povo aqui, meu Deus amado. Abençoa os teus filhos que também estão ali em Israel. Abençoa toda
toda a tua igreja aqui no estado do Ceará. Abençoa toda a tua igreja no Brasil, ó Pai amado, porque eu te oro, Jesus, e te agradeço desde agora e para todo sempre. E que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todo este povo, desde agora e para todo sempre. E aqueles que são abençoados digam amém. Que Deus abençoe uma semana de paz e de vitória.